Olá, eu sou Walter Maciel, CEO da ZQuest. Estou aqui para falar dos resultados dos nossos fundos em dezembro, fechando o ano de 2016. O que a gente lê em jornais, em relatórios de gestores e de instituições financeiras é que 2016 foi um ano muito ruim. Na verdade, nós aqui na Quest pensamos que foi um ano muito difícil, mas um ano muito positivo a longo prazo para o Brasil, talvez um ponto de inflexão. O que nós assistimos foi um fortalecimento das instituições, desmantelando uma estrutura secular que drenava a eficiência da máquina pública. Por outro lado, nós estávamos presos em uma armadilha, com um governo que não conseguia implementar as reformas necessárias para tirar o país da crise em que se encontra. Hoje nós temos um governo que depende de passar essas reformas para poder chegar até 2018. É um alinhamento muito positivo. Em pouco tempo nós tivemos a aprovação da PEC dos gastos, da DRU, da novo marco regulatório do setor elétrico e a desobrigação da Petrobras de investir em todos os ativos do pré-sal, entre várias outras medidas. E temos agora a expectativa de aprovação da reforma da Previdência e da reforma trabalhista. Caso se concretizem essas aprovações, o Brasil pode mudar de patamar e convergir para juros mais próximos do que se encontra lá fora e crescer de maneira sustentada com maior produtividade. Portanto, temos grandes esperanças para 2017. Olhando para o cenário internacional, a eleição de Trump marca uma linha divisória em relação ao cenário internacional. Trump vem com promessas muito agressivas de campanha e nós imaginamos que ele não vai conseguir implementar todas essas promessas. Talvez a melhor maneira de definir seja: tem que se levar Trump a sério, mas não de maneira literal. O Congresso republicano foi eleito com uma plataforma fiscalmente conservadora e deve servir de contrapeso para as iniciativas fiscais de Trump, de maneira que nós não vemos um governo fiscalmente irresponsável. Por outro lado, juros muito fortes nos Estados Unidos significariam um dólar forte, os Estados Unidos importando muito mais e exportando menos, o que traria um arrefecimento do crescimento americano, exportando o crescimento para o resto do mundo. Nós também não vemos essa possibilidade. Juros mais altos, dólar mais forte, mas dentro de padrões que ainda não são perigosos para a história brasileira. Por outro lado, a Europa e o Japão continuam fazendo um esforço de expansionismo monetário para estimular suas economias a voltar a crescer, e a China, que vem desacelerando lentamente. O que nós temos o maior cuidado e o risco do governo Trump é na parte geopolítica e de guerras comerciais. De qualquer forma, precisamos seguir monitorando. A história do Brasil é muito mais a história de turnaround interno. E, de novo, se essas reformas forem implementadas, nós vemos o Brasil movendo para um outro patamar. Em relação à ZQuest, também foi um ano muito positivo. Nós tivemos um crescimento vigoroso dos ativos sob gestão e uma diversificação ainda maior da nossa prateleira de produtos. Estamos terminando a consolidação com a Zelegan, trazendo mais expertise e novos produtos. Trouxemos a estratégia de crédito no ano passado, que teve um crescimento fantástico em 2016, entregando bons resultados. O ZQuest Lute, que era planejado dar entre 101 e 103 de CDI, deu 109, com uma carteira ultra conservadora. E o Quest Altro, que tinha como target 110 de CDI, entregou 116. Os produtos têm grande capacidade de gestão, já tem mais de 1,3 bi sob gestão de dinheiro de nossos clientes, e nós continuamos achando que são uma excelente alternativa com baixo risco e baixa volatilidade. Por outro lado, os fundos multimercado tiveram um ano muito bom. O Quest Multi, que começou pequeno, com 5 milhões, terminou o ano com 140, com grande capacidade de gestão e com retorno de 174% do CDI. Esse retorno veio em cima de expectativa de fechamento de juros, operações de pré e pós, mas também com ganhos de long short de bolsa e também câmbio. Essa diversificação da atribuição de retorno é muito importante. É uma estratégia versátil e que pode operar diferentes ativos para explorar esse nosso cenário para frente. Olhando para os fundos long short, o ano também foi muito bom. Assim como o Multi, o Quest Total Return terminou no primeiro quartil da indústria e teve um segundo semestre fabuloso. O Quest Equity Hedge, que tem metade da exposição bruta do Total Return, nós trouxemos para um prazo mais curto, D5, e também é um fundo que se colocou muito bem em relação à indústria. Em relação aos fundos long only, o primeiro semestre foi muito difícil. Com a expectativa do impeachment, papéis de baixa qualidade subiram muito na Bolsa Brasileira e nós não vamos ter esse tipo de papéis em nossas carteiras. Porém, no segundo semestre nós fomos muito bem e já no ano de 2017 começamos o ano batendo o índice. Nós temos a expectativa que com a aprovação da reforma da Previdência pode ter um movimento técnico bastante forte na Bolsa, provavelmente antecipando a essa aprovação.
principalmente porque os grandes investidores, pessoa física, os investidores institucionais e estrangeiros têm pouquíssima alocação em bolsa, talvez a menor média dos últimos anos. Isso faz com que qualquer movimento possa ter um efeito técnico muito forte. Nós continuamos esperando uma inflação bastante baixa esse ano em relação ao ano passado, 4,6%, e talvez até abaixo da meta de 4,5% no ano que vem, o que vai dar espaço para o Banco Central trazer os juros para algo entre 9% e 10%. A moeda continua seguindo estável, talvez menos valorizada do que imaginávamos antes da eleição de Trump, algo entre 3,30 e 3,40, e nós vemos sim espaço para um fechamento do prêmio das NTNBs e muitas oportunidades para trazer bom retorno nos nossos fundos. Agradecemos a confiança de vocês e até a próxima. Um bom ano para todos. Obrigado.